Muito bom, caríssimos. Vamos continuar estudando Previdência Social, características do regime geral de Previdência Social nesse bloco, tá ok? Ótima aula aí para vocês. Bom, a gente vai começar com, ainda estamos falando de regime geral, né? Outras características. Olha essa daqui. Piso de um salário mínimo para benefícios substitutivos do salário do segurado. Então, piso de um salário mínimo para benefícios substitutivos do salário do segurado. O que quer dizer isso? Piso é mínimo, né? Então, no mínimo, um salário mínimo para os benefícios, aqui, substitutivos do salário do segurado. Deixa eu explicar isso aqui para você. Não é incomum as pessoas falarem o seguinte, não, todo benefício da Previdência Social ele tem que ser pelo menos um salário mínimo. Tá certo? Errado. A maioria dos benefícios, eles realmente tem, no mínimo, o valor de um salário mínimo, mas pode ser menos. Em que caso? Quando ele não for substitutivo do salário do segurado. Quando ele puder ser recebido junto com o salário. Por exemplo, dois casos. Salário família, que evidentemente é um benefício previdenciário, não estou falando Bolsa Família não, hein? Salário família, aquele que o empregado recebe quando tem filhos. Então, o salário família, ele é de 30 e poucos reais, evidentemente que é inferior a um salário mínimo. E tem outro benefício também, que é o auxílio acidente, que é um benefício de natureza indenizatória, que você recebe quando tem uma sequela. Você pode trabalhar, mas tem uma sequela que dificulta o seu trabalho. Você trabalha, mas trabalha com maior dificuldade, teve que mudar de função, você recebe um benefício por incapacidade chamado auxílio acidente. O auxílio acidente pode ser inferior a um salário mínimo. Então, vamos lá. Salário, família, perfeito? Salário, família e auxílio acidente. Salário, família e auxílio acidente. Beleza? Que mais, gente? Tem também outra característica do regime geral, que é o princípio da preservação do valor real do benefício. O que quer dizer isso? Veja, eu tenho o direito, o segurado, o beneficiário da Previdência Social, um aposentado, um pensionista, tem o direito público subjetivo de ter reajustes periódicos no valor do seu benefício, objetivando o quê? Visando o quê? Preservação do valor real do benefício, ou seja, evitando as perdas inflacionárias. Aquilo que eu já falei para os senhores em outra ocasião. A ideia é essa, todo ano, atualmente é anual, né, esse reajuste, todo ano você pode reajustar, não estou falando de aumento, reajustar o valor do benefício pelo índice da inflação. Atualmente, o legislador escolheu, tem vários índices, né, para medir a inflação, ele escolheu, já há alguns anos, o INPC do IBGE. Então, todo ano você tem o quê? Quanto foi? Eu recebo 3 mil de aposentadoria. Quanto vai ser ano que vem? Seus 3 mil mais o INPC do IBGE. Essa é a ideia, ok? Que mais? Atualização monetária dos salários de contribuição utilizados no cálculo do valor dos benefícios. Esse aqui, gente, não é tão óbvio. Eu tenho que explicar um pouquinho a parte histórica. Vou tomar uma aguinha aqui. A ideia é a seguinte. Antigamente, olha que coisa, às vezes as pessoas me perguntam assim, puxa, a Previdência é horrível. Eu falo, cuidado que você não sabe como era antes. Antes era pior. Olha como era antigamente. Antes de 1988, essa regrinha foi introduzida na Constituição em 1988, há 30 anos atrás. Antes disso, como é que funcionava o cálculo do valor de um benefício? Por exemplo, o cálculo do valor de uma aposentadoria, de uma pensão por morte. Era uma média, né, dos 3 últimos anos, mas era uma média dos salários da pessoa, sobre os quais incidiu a contribuição. Então, você pegava a média dos salários de uma pessoa, a gente chama de salário de contribuição, os salários sobre os quais incidiu a contribuição previdenciária. E tirava uma média e era o valor. Você fala, bom, isso aí tudo bem, Omar, qual o problema? O problema é que eles pegavam os 12 últimos salários de contribuição, último ano antes de você aposentar, e não atualizava esse salário da pessoa. O que significava isso na prática? Você não pode esquecer que a gente tinha inflação altíssima. Chegava a 300%, 400% ao ano, 500% ao ano. Isso fazia com que, quando você tirasse a média, a aposentadoria tivesse um valor muito rebaixado. Por exemplo, valores de hoje.
Se você tinha direito a receber R$ 4.000, você começava com 1.500 e nem sabia por que era tão pouco. Por isso que hoje a situação é ruim, mas já foi muito pior. Guarda isso. Chegou a Constituição e falou isso é proibido. Então hoje, todos os salários de contribuição, todos, utilizados no cálculo do valor da renda mensal dos benefícios, tem que ter atualização monetária. Todos. Não pode mais agir como agiam com os aposentados antes de 1988, antes da Constituição Federal. Perfeito? Vamos seguir. Mais uma característica importante é a cobertura. Falar, como assim, Omar? O que é esse negócio? É fácil. Qual a cobertura? Sempre que eu falo em um seguro, eu falei para vocês que o regime geral é um seguro, né? Sempre que eu falar em seguro, eu falo assim, bom, o que está coberto por isso daqui? Se eu for pedir um seguro de carro, eu vou falar, o que está coberto? Se caiu uma árvore em cima do meu carro, está coberto ou não está coberto? Vamos falar, olha o contrato, olha a pólice. Perfeito. Ah, seguro de vida, acidentes, o que está coberto, o que não está? Você vai olhando a apólice para saber o que tem de cobertura. Aqui na Previdência, você tem que saber também qual é a cobertura. Quais são os eventos que se acontecerem, claro, eu recebo um benefício da Previdência. Então, são os seguintes. Primeiro, doença. Falar doença, não propriamente a doença, mas a incapacidade laboral, a incapacidade para trabalhar decorrente da doença, que a gente chama de auxílio-doença ou benefício. Invalidez, mesma coisa, a incapacidade de trabalhar, só que de forma permanente, que a gente chama de aposentadoria por invalidez. A morte, que vai gerar o quê? Vai gerar um benefício chamado pensão por morte. Idade avançada, que é a aposentadoria por idade. Maternidade, salário maternidade. Desemprego involuntário, que é o seguro-desemprego. Salário família, se você tiver filhos até 14 anos ou inválidos. Auxílio reclusão, em face da prisão da pessoa, para os dependentes segurados e baixa renda, tanto salário família quanto auxílio reclusão, apenas para os segurados e baixa renda, os dependentes segurados e baixa renda, consequentemente, a pensão por morte, que decorre, claro, como já falamos, do evento morte. Deixa eu explicar um pouco o que é previdência social, gente. A ideia de previdência é interessante. Isso, às vezes a gente não entende direito de previdência. Previdência é um seguro por perda de ganho. É isso. Então, por exemplo, eu morri e eu tenho família para sustentar. Então, a família já não vai ter como pagar as contas. Então, vem a Previdência e me ajuda com um benefício chamado o quê? Não me ajuda porque eu não preciso mais, né? Já morri. Mas a minha família precisa. Então, vem um benefício chamado pensão por morte. A pessoa, a mulher ou o homem, né? Hoje em dia o homem também pode, mas geralmente a mulher, vai receber o benefício do salário maternidade. Então, via adoção ou via gestação, o parto, essa pessoa vai ter que ter o quê? Vai ter que se afastar para cuidar da criança. Perfeito. Por 120 dias, em regra, esse período, ela não pode trabalhar. Não pode trabalhar, vem um seguro e me ajuda por meio de um benefício. Eu estou doente, mas não uma doença qualquer. Estou doente, precisando me afastar do trabalho. Vou receber, se for algo temporário, auxílio-doença. Se for algo permanente, aposentadoria por invalidez, mas sempre perda de renda. Eu tive um evento que me gerou perda de renda, vem a Previdência e me auxilia, ok? Vamos seguir. É vedada, é proibida a adoção de requisitos. Esse daqui também cai bastante atenção aqui para vocês. É assim. É vedada, é proibida a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral. No fundo, é a ideia de isonomia, que é a ideia clássica do direito. Se você fala, não fiz direito, mas só tenho outra formação. O que seria o direito? O direito é a isonomia. Assim, se você quiser usar uma palavra para o direito, isonomia, igualdade material. O que quer dizer isso? Tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade. Isso você já fecha uma boa parte do direito. E é essa a ideia. A vedação é proibida a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria aos beneficiários. Posso falar, olha, como você é da profissão X, você aposenta mais cedo. Isso não é possível. Mas não tem pessoas que aposentam mais cedo? Tem. É o chamadas atividades especiais. Então, eles ressalvam aqui, põe como exceção. É assim, ressalvados casos de atividades exercidas sob condições especiais, chamada aposentadoria especial, que prejudiquem a saúde
ou a integridade física, ou ainda quando se tratar de segurados portadores de deficiência, pessoas deficientes. Então, hoje você tem aposentadoria especial por insalubridade, pessoa que trabalha em contato habitual e permanente com agentes insalubres, sei lá, um profissional de saúde, por exemplo, ele aposenta mais cedo, seja homem, seja mulher, aposenta, por exemplo, com 25 anos. Ah, isso pode? Pode, porque eu estou preservando a integridade da saúde dessa pessoa. Ou ainda se ela for deficiente, porque é mais difícil você viver em sociedade, no mundo da atividade laboral, quando você tem uma deficiência. Então, você pode aposentar um pouco antes. A gente chama de aposentadoria especial do deficiente, ok? Vamos seguir. Nós temos também a contagem recíproca de tempo de contribuição. O que é isso? É assim, vários dos senhores já trabalharam no regime geral de previdência social. Você trabalhou em iniciativa privada, agora você vai para o setor público, ok? Ah, jogou fora tudo que você pagou para o INSS? Claro que não. Você vai usar o tempo que você recolheu como segurado do regime geral para aposentar como servidor do TRF4, perfeito? Eu também, aconteceu isso comigo. Eu trabalhei antes em iniciativa privada, estou levando tempo de contribuição para aposentar como juiz. E se um servidor deixa o cargo público e volta para a iniciativa privada, também ele vai usar o tempo de contribuição no serviço público para se aposentar. Isso a gente chama tecnicamente de contagem recíproca de tempo de contribuição. Bom, tem uma aqui interessante que o pessoal não dá muita bola, mas de vez em quando cai. A lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. Gente, isso aqui é o seguinte, é quase que uma autorização para privatizar parcialmente a previdência social. Ele fala que para benefícios acidentários, que é auxílio doença acidentário, aposentadoria por invalidez acidentária, pensão por morte acidentária e auxílio acidente do trabalho, você poderia ter, se a lei determinar, assim, uma concorrência entre o INSS, que é um tipo de uma seguradora estatal, e, sei lá, um Bradesco, Seguros, Itaú Seguros, o setor privado. Fala, poxa, mas eu nunca ouvi falar disso na prática. Você não ouviu? Porque essa lei não saiu do papel, mas está autorizado pela Constituição, está no 201 da Constituição. Essas características aqui do regime geral, que a gente está estudando, estão todas no artigo 201 da Constituição Federal, ok? Então, lei disciplinará essa possibilidade. Enquanto não sair a lei, fica tudo só para o INSS. E, por fim, inclusão previdenciária. O que é isso, gente? A gente está com a ideia corretíssima de inclusão. Não pode ter cidadão de primeira e segunda classe, não existe isso. E previdência tem que abarcar todo mundo que puder, porque isso é importante para as pessoas e para o próprio sistema previdenciário. Só que às vezes as alíquotas eram muito altas para pessoas de baixa renda. Então o que eles fizeram? Houve uma alteração na Constituição e ficamos com a seguinte ideia, ó. É o artigo 201, parágrafos 12 e 13. Eu vou ler e comentar. O 12 fala assim: lei disporá sobre sistema especial de inclusão previdenciária para atender a trabalhadores de baixa renda e aqueles sem renda nenhuma, que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes à família de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário mínimo. Então, qual que é a ideia? Olha, você tem que trazer as pessoas que não iam pagar a previdência, uma pessoa que vende milho na rua, por exemplo. É um trabalhador, mas é de baixa renda. Como é que eu faço para trazer ele para a previdência social? Então, aqui o parágrafo 13º torna isso mais claro. Sistema especial de inclusão previdenciária, de que trata o parágrafo anterior, terá alíquotas e carências inferiores às vigentes aos demais segurados do regime geral. Hoje só foi regulamentada a alíquota. Então, por exemplo, um caso que eu sei que todo mundo conhece bem, o MEI, microempreendedor individual. Hoje ele paga 5% de um salário mínimo para a Previdência. Antigamente, quando não existia essa possibilidade, tinha que pagar 20%, que a maioria das pessoas não podia pagar. Então, hoje, o MEI paga 5%, tem situações que você pode pagar 11%. Então, é o sistema de inclusão previdenciária, tá bom?
Tá perfeito? Aqui a gente encerra a parte do regime geral de previdência social, suas características, e a partir do próximo bloco a gente vai analisar assistência social e saúde, tá ok? Até a próxima.